E o assunto da semana no Londrina Esporte Clube foi o empréstimo do técnico Roberto Fonseca e de mais alguns jogadores para o Novo Horizontino, para a disputa do Campeonato Paulista do ano que vem, com a promessa de que todos retornem para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Realmente é um assunto polêmico, não é uma novidade, aliás, não é uma situação comum emprestar o técnico, né? Se empresta jogador, o técnico é uma situação um pouco mais peculiar. Agora, obviamente que isso tem os dois lados. É a situação ideal? Obviamente que não. O ideal seria que o Londrina mantivesse o Roberto Fonseca aqui desde o início da próxima temporada, com os jogadores que lhe interessam, né, já montando um grupo forte a partir do campeonato estadual. Mas na prática, a coisa é muito diferente, né? A situação hoje dos campeonatos estaduais, de principalmente o Campeonato Paranaense, a questão financeira fala muito alto, né? O campeonato hoje do Paraná, infelizmente, é uma competição desvalorizada, né? Com muito pouco dinheiro, com pouco apelo. Então, não existe nenhuma possibilidade de você, né, manter, né, uma folha de pagamento alta. Por exemplo, não tem como o Londrina manter uma folha de pagamento parecida com o que ele teve agora no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Estadual. Até porque os jogadores têm mercado. Vários jogadores do Londrina têm mercado no futebol de São Paulo. Então não tem como concorrer, né? A disparidade financeira, salarial é completamente diferente. Tem jogador que em 3, 4 meses no Campeonato Paulista ele vai ganhar mais do que ele vai ganhar no restante do ano todo. Então não tem como segurar, não tem como competir e não tem como fazer loucura, né? Não tem como você manter o nível salarial dos jogadores o mesmo do Campeonato Brasileiro no Campeonato Paranaense, que infelizmente é um produto completamente desvalorizado e que, se não houver uma mudança aí nos próximos anos, a tendência daqui a pouco é até acabar, infelizmente. Então, acho que dos males o Londrina faz o menor, né, que é emprestar o Roberto Fonseca junto com uma base de jogadores, 4, 5 jogadores. Por quê? O Londrina vai manter os atletas atuando em alto nível, no melhor campeonato estadual do país, né, com bons jogos, enfrentando adversários fortes. Ao mesmo tempo, esses jogadores estarão trabalhando com o treinador, que depois comandará o Londrina na Série B. Então isso faz com que o trabalho, podemos dizer assim, tenha uma certa continuidade. Obviamente que você corre o risco de daqui a pouco algum jogador estourar. Por exemplo, o Carlos Henrique é um jogador que vai para o Novo Horizontino. Daqui a pouco o Carlos Henrique é o artilheiro do Campeonato Paulista. Obviamente que numa situação dessa ele não voltaria. Então você corre esse tipo de risco. Mas o Londrina não tinha outra alternativa. Então você desonera a folha de pagamento, você deixa os jogadores atuando em alto nível, numa competição mais forte, com o treinador que depois virá, e ao mesmo tempo você abre a possibilidade de aqui no Campeonato Paranaense dar a chance para os garotos, para jogadores mais jovens, atletas que foram pouco utilizados nessa temporada. Então assim, acho que na teoria o Londrina encontrou a melhor alternativa possível. Repito, não é a alternativa ideal, mas é a melhor alternativa dentro da realidade financeira, dentro da realidade do Campeonato Paranaense, do Campeonato Paulista, da realidade que são os campeonatos estaduais. Claro que isso pode dar certo, né? Daqui a pouco os jogadores chegam aqui em forma, fizeram um grande Campeonato Paulista, né? E aí o Londrina consegue observar mais alguns reforços. E aqui também, né, o time que será comandado pelo alemão consegue fazer um bom Campeonato Paranaense. Ou seja, você chega, né, com um planejamento muito forte para o Campeonato Brasileiro. Pode dar errado, obviamente, né? Daqui a pouco você pode perder algum jogador, né, que pode ir para um outro clube. Você pode ter uma dificuldade aqui, né, no campeonato estadual, apesar de tecnicamente ser um campeonato muito ruim. Daqui a pouco você monta um time jovem, sem muita experiência. O próprio alemão não tem uma experiência no time profissional e às vezes não dá certo. Às vezes daqui a pouco o Londrina pode até correr risco, né, de ser rebaixado no fraco Campeonato Paranaense. Não acredito, acho que isso não vai acontecer. Mesmo o Londrina montando um time barato, né, e jovem, acho que tem condições de ser competitivo no Campeonato Paranaense. Então é uma aposta que o Londrina está fazendo, né, dos dois lados, nas duas frentes, mas com possibilidades de dar certo. E repito, acho que o Londrina realmente não tinha uma outra alternativa, né, e o caminho é esse mesmo. Infelizmente,
o campeonato estadual e principalmente o campeonato paranaense tem perdido importância a cada ano, e é aquilo que o Londrina disse ao longo da semana, através do Ocimar Bolicem. O Londrina vai montar um time do tamanho do campeonato paranaense. Então não dá para você montar um time milionário num campeonato que é deficitário. Então acho que o Londrina buscou essa alternativa e vamos torcer para que na prática dê certo, para que os jogadores que vão ao Novo Horizontino se deem bem lá e voltem numa condição física, técnica, de ritmo de jogo muito boa para o Campeonato Brasileiro, e que aqui no Campeonato Estadual o Londrina possa fazer uma boa campanha e, mais do que isso, possa dar oportunidade para alguns jovens jogadores que são o futuro do clube. Daqui a pouco podem ser observados e serem utilizados no próprio Campeonato Brasileiro da Série B e, claro, representar a Caixa lá na frente. A sorte está lançada, vamos ver o que acontece aí no início de 2019. Continue aqui nos prestigiando, se inscrevendo aqui no nosso canal, compartilhando os nossos vídeos, participando com a gente aqui do canal do Lúcio Flávio. Grande abraço.